Olá! Hoje a gente vai bancar o detetive, mas o nosso mistério não é numa cena de crime, não. É num campo de plantação. E o caso é desvendar o segredo que existe dentro de uma única semente. A pergunta parece simples, né? Como é que se sabe, só de bater o olho, qual semente vai brotar com tudo e qual vai ficar pelo caminho? A olho nu, elas parecem idênticas. Mas essa pergunta está longe de ser trivial. Para os agricultores, e na verdade para toda a cadeia alimentar do planeta, a resposta vale bilhões. Imagina só, garantir que só as melhores sementes vão para o campo, isso significa colheitas muito maiores, menos desperdício e mais comida na mesa. Então, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente começar a resolver esse mistério, a primeira pista está num conceito que os cientistas usam para medir a verdadeira qualidade de uma semente. E esse conceito é o tal do vigor da semente. E olha, não é só sobre germinar, tá? É a capacidade da semente de crescer e crescer bem, de forma rápida, uniforme, mesmo quando o tempo ou o solo não ajudam muito. É tipo a resiliência, todo o potencial de vida guardado ali naquele invólucro minúsculo. E a diferença que o vigor faz é gigante. Dá uma olhada nesse gráfico. Em todos os testes que importam, germinação, emergência, envelhecimento acelerado, as sementes de alto vigor, que são essas nas barras quadriculadas, dão um banho nas de baixo vigor. Então, o ponto central é esse: como identificar essas sementes de alta performance antes de plantar. O problema é que os métodos que a gente tem hoje para testar o vigor são, vamos dizer, antiquados. É só olhar a tabela para entender por que precisamos de algo novo. Levam dias em vez de minutos, dão um trabalho enorme e custam caro, em vez de serem automatizados e baratos. Para a agricultura moderna que precisa de respostas para ontem, isso simplesmente não funciona. É um gargalo e tanto. E é aqui que a história fica boa de verdade. Se os métodos antigos não servem, o que a gente coloca no lugar? Bom, a resposta está na combinação de três tecnologias superpoderosas. A primeira é a luz, mais especificamente a luz infravermelha. A técnica FTR funciona como um scanner super avançado. Ele joga essa luz na semente moída e mede o que é absorvido. O resultado é um gráfico, uma assinatura única, que é basicamente uma impressão digital química daquela semente. Sozinha, essa impressão digital é só um monte de rabisco num gráfico. É aí que entra a inteligência artificial. O aprendizado de máquina, o ML, é treinado com milhares e milhares dessas impressões digitais. Ele aprende a enxergar padrões super sutis que um olho humano jamais conseguiria ver, diferenciando a assinatura de uma semente boa da assinatura de uma semente ruim. Então, o processo todo funciona de um jeito bem direto. Primeiro, a semente é escaneada e a gente pega a impressão digital química dela. Depois, uma análise de dados entra em ação para limpar o ruído e focar só no que importa. A partir daí, a IA encontra as moléculas exatas, os biomarcadores, que gritam alto vigor. E no final, o algoritmo de machine learning dá o veredito. É de alto ou baixo vigor. Simples, rápido e, como a gente vai ver, preciso. Na teoria, parece ótimo. Mas será que isso funciona na vida real? Vamos ver o que aconteceu quando uns pesquisadores brasileiros aplicaram essa técnica em uma das culturas mais importantes do mundo. O que a gente está vendo aqui são as impressões digitais químicas da soja. A linha vermelha é das sementes de alto vigor, a preta das de baixo vigor. Para nós, parece tudo a mesma coisa, né? Talvez uma pequena diferença aqui e ali, mas nada muito claro. É quase um quebra-cabeça. Mas para a inteligência artificial, as diferenças são gritantes. E o mais legal é o que a IA descobriu. Ela sacou que as pistas do vigor estavam escondidas nos sinais de compostos bem específicos: proteínas, lipídios, ácidos graxos e amidas. Resumindo, os blocos de construção e as reservas de energia que a semente precisa para começar a vida com o pé direito. Eram essas moléculas que contavam a história toda. Ok, com a IA treinada para achar essas pistas, chegou a hora da prova final. O quão bom esse sistema foi em separar o joio do trigo, as sementes boas das ruins. 100%. Não foi 99,9%, foi 100%. A combinação de luz infravermelha e aprendizado de máquina acertou todas as amostras sem exceção. E este gráfico aqui, a chamada matriz de confusão, é a prova cabal. Olha só que interessante. Das 20 amostras de alto vigor, o modelo disse que 20 eram de alto vigor. Das 20 de baixo vigor, ele acertou todas as 20 também. 0 erros, uma pontuação perfeita. Isso é algo que a gente quase nunca vê em estudos de biologia.
E não sou só eu que estou dizendo. Os próprios pesquisadores publicaram isso na revista Analytical Methods. Essa citação deles basicamente confirma o resultado impressionante e valida essa abordagem como uma ferramenta superpoderosa. Certo, um resultado de 100% com soja é de cair o queixo. Mas e se foi só sorte? Será que essa tecnologia funcionaria com outras plantas? Para responder essa pergunta, a equipe de pesquisa mudou completamente o foco. Saiu da soja e foi para algo bem diferente, a Brachiaria brisanta, um tipo de capim essencial para a pecuária no Brasil e em vários outros lugares. E o resultado foi perfeito. De novo, o método não só diferenciou as sementes de alto e baixo vigor, como também conseguiu separar duas variedades diferentes do capim. E o mais incrível, em testes de validação com amostras totalmente novas, a precisão foi de, mais uma vez, 100%. Isso mostra que a técnica não é só precisa, ela é robusta e versátil pra caramba. O que a gente está vendo nascer aqui é a união da espectroscopia, que deixa a gente ver a química invisível das coisas, com a inteligência artificial, que consegue interpretar essa complexidade numa velocidade sobre-humana. É uma forma totalmente nova de conversar com o mundo biológico. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Se a gente consegue usar essa abordagem para decifrar os segredos de uma semente, o que mais poderíamos descobrir? O que acontece quando ensinamos a IA a enxergar as assinaturas químicas invisíveis que definem o nosso mundo, da comida que a gente come até o ambiente em que vivemos? O potencial, sinceramente, é gigantesco.